Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que histórias de fantasmas eram só isso, histórias. Mas depois do que vivi naquela casa, nunca mais fui a mesma. Meu nome é Laura e sou cuidadora de idosos há anos. Sempre trabalhei com pessoas difíceis, mas nada se compara ao tempo que passei com Dona Matilde. Ela era uma senhora de 87 anos, viúva, sem filhos, e vivia sozinha em uma casa enorme. Quando comecei a trabalhar para ela, tudo parecia normal, exceto pelo espelho. Havia um espelho antigo no corredor, grande, de moldura escura e desgastada. Sempre que eu passava por ele, sentia um arrepio. Não sei explicar. Não era medo, mas um incômodo. Algo na forma como ele refletia a casa parecia estranho. Dona Matilde adorava aquele espelho. Dizia que conversava com sua falecida irmã através dele. No começo, achei que era coisa da idade. Muitos idosos têm essas manias. Mas com o tempo comecei a notar que ela não apenas falava com o espelho, como esperava respostas. E o pior, parecia que ela realmente ouvia algo. Certa noite, enquanto eu fechava as janelas, passei pelo espelho e, por puro reflexo, olhei para ele. Foi quando vi. Meu reflexo piscou. Eu não pisquei. Congelei na hora, o coração disparado. Tentei me convencer de que tinha me enganado. O cansaço podia estar pregando peças. Mas, por via das dúvidas, desviei o olhar e fui dormir. No dia seguinte, enquanto ajudava a Dona Matilde a se vestir, ela sorriu para o espelho e disse: "Ela está esperando." Minha boca secou. "Quem, Dona Matilde?" Ela olhou para mim com um ar de surpresa, como se minha pergunta não fizesse sentido. "Minha irmã." Aquela casa começou a me sufocar, mas eu precisava do emprego. Decidi ignorar aquilo. Até que, algumas noites depois, algo ainda pior aconteceu. Eu estava fechando a porta do quarto de Matilde quando ouvi um sussurro vindo do corredor. Virei devagar. O espelho estava lá, e refletida nele havia uma silhueta parada atrás de mim. Meu corpo travou. O coração martelava nos ouvidos e um frio percorreu minha espinha. Virei rápido, esperando ver alguém atrás de mim. Nada. Mas no espelho, a sombra continuava lá. Meus olhos se arregalaram. Pisquei algumas vezes, respirei fundo, e quando olhei de novo, a silhueta havia sumido. Não dormi aquela noite. Tranquei a porta do meu quarto e fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, ouvindo cada estalo da casa. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. De manhã, encontrei Dona Matilde sentada na sala, olhando para o nada. Ela parecia vazia. "A senhora está bem?" Perguntei, tentando soar tranquila. Ela demorou para responder. Então, lentamente, virou a cabeça para mim e sussurrou: "Ela está ficando impaciente." Me arrepiei dos pés à cabeça. Foi quando decidi cobrir o espelho. Esperei Matilde dormir e peguei um lençol. Tentei não olhar para o vidro enquanto o cobria, mas tive a nítida sensação de que algo me observava do outro lado. Respirei aliviada ao terminar. Pela primeira vez em dias, senti que podia relaxar um pouco. Mas, na manhã seguinte, ao acordar, encontrei o lençol no chão. E no espelho, escrito com dedos úmidos, havia um recado: "Ela está esperando você." Saí correndo do quarto, o coração disparado. Dona Matilde estava sentada na poltrona, olhando para o corredor. Seus olhos não piscavam, fixos no espelho descoberto. "A senhora mexeu no lençol?" Minha voz saiu mais tremida do que eu queria. Ela não respondeu. "Dona Matilde?" Ela virou a cabeça devagar, e um sorriso fraco se formou em seu rosto enrugado. Eu disse que ela estava esperando. Um arrepio me atravessou. Poderia ter ido embora naquele momento, mas algo me impedia. Talvez a sensação de que Matilde precisava de mim. Talvez a teimosia de não querer acreditar no que estava acontecendo. Fiquei. Naquela noite, Matilde faleceu. Sem aviso, sem qualquer sinal de que estava piorando.
simplesmente parou de respirar. A ambulância veio. Os paramédicos tentaram reanimá-la, mas nada adiantou. Eu estava em choque, mas o pior ainda estava por vir. Quando os paramédicos levaram o corpo, fiquei sozinha na casa, organizando os últimos pertences antes da família chegar. Foi quando ouvi um sussurro vindo do corredor, baixo, arrastado. Laura! O sangue gelou. Eu estava sozinha, ou pelo menos deveria estar. Meu corpo inteiro ficou rígido. A voz sussurrando meu nome parecia vir do corredor, perto do espelho. Mas eu sabia que não havia mais ninguém naquela casa. Cada fibra do meu ser gritava para que eu saísse correndo, mas algo, curiosidade, pavor, estupidez, me fez dar um passo à frente. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. O espelho estava ali, descoberto. E então eu vi. No reflexo, Matilde estava de pé, ao lado da moldura. Meu coração quase parou. Não era um reflexo comum. Ela não estava ali, no mundo real, só no vidro, e ela me olhava diretamente. Os olhos fundos, escuros, a boca ligeiramente aberta como se quisesse falar algo. Minhas pernas falharam. Tropecei para trás, engolindo um grito. Matilde levantou a mão, dentro do espelho, e apontou para mim. Eu tremia, a respiração curta, os pulmões recusando o ar. Quis correr, mas estava paralisada. Então, bem devagar, a boca dela se moveu. Não ouvi som algum. Apenas vi os lábios se mexendo, formando palavras mudas. Me obriguei a ler seus lábios. Agora é sua vez. Foi o suficiente. Saí correndo. Peguei minha bolsa, minha jaqueta e praticamente derrubei a porta ao sair. A rua deserta, o frio da madrugada cortando minha pele. Mas eu não me importei. Continuei correndo até estar longe daquela casa. Eu nunca mais voltei. Nunca contei a ninguém sobre o que vi. Se alguém perguntava sobre Matilde, eu apenas dizia que ela faleceu dormindo. Ninguém precisa saber o que realmente aconteceu naquela última noite. Mas tem algo que preciso dizer. Desde então, evito espelhos. Não gosto de me olhar neles por muito tempo. Não deixo nenhum grande demais em casa, porque às vezes, quando passo rápido por uma vitrine, pelo vidro de um carro, por qualquer superfície reflexiva, vejo Matilde, de pé, olhando para mim e sorrindo. Eu nunca fui de acreditar em superstições, muito menos em histórias de fantasmas. Mas tudo mudou quando comecei a trabalhar como cuidadora noturna em um lar de idosos. O asilo ficava nos arredores da cidade, afastado do barulho e das luzes, cercado por árvores altas que balançavam com o vento. Quando cheguei para meu primeiro turno, percebi que os outros funcionários não pareciam muito animados. Era como se algo pesasse no ar. Mas o que realmente me incomodou foi a advertência que recebi antes de começar. Se ouvir um sino tocar durante a noite, não saia do quarto. A recomendação veio de Dona Lúcia, uma senhora frágil, de olhos sempre arregalados, que segurou minha mão com força quando me disse isso. Se sair, pode não voltar igual. Os outros idosos evitaram olhar para mim. Achei que fosse só uma brincadeira para assustar novatos. O primeiro turno foi tranquilo. Caminhei pelos corredores iluminados pela luz fraca das lâmpadas antigas, escutei alguns murmúrios de sonhos inquietos e vi sombras se movendo sob as portas, nada fora do comum para um lugar assim. Mas, no fim da noite, enquanto anotava relatórios na sala dos funcionários, ouvi um som fraco vindo do corredor. Tlim, tlim, tlim. Meu corpo gelou. Eu podia jurar que era um sino, mas ignorei. Talvez fosse o vento, um dos idosos mexendo na cama. Qualquer coisa. Ouvi dizer que quando a gente nega algo por medo, a mente tenta nos proteger. Eu deveria ter ouvido meu instinto e ficado quieta. Mas não. Abri a porta. O corredor estava deserto. A luz
piscava fracamente, projetando sombras que se alongavam pelo chão. Dei alguns passos hesitantes, os chinelos abafando o som do piso frio. Então, vi algo se movendo no fim do corredor. Era um homem, um idoso, com a pele tão pálida que parecia cinza, vestindo um pijama listrado. Ele andava devagar, arrastando os pés, sem fazer barulho. "Senhor, o senhor precisa de ajuda?" Ele parou. Meu coração martelava no peito enquanto ele virava o rosto na minha direção. O olhar era vazio, como se estivesse vendo algo muito além de mim. Dei mais um passo. Tlim. O sino soou de novo, pisquei, e quando abri os olhos, ele não estava mais lá. O corredor estava completamente vazio. Voltei para meu quarto apressada, trancando a porta atrás de mim. Talvez eu estivesse cansada. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas naquela noite dormi com a TV ligada, sem coragem de apagar a luz. Mal sabia que aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, tentei agir normalmente. No café da manhã, me aproximei discretamente de uma das enfermeiras mais velhas, Dona Vera. Ela trabalhava ali há anos, conhecia cada detalhe do asilo. "Ei, ontem à noite, eu vi um dos idosos andando pelo corredor. Mas quando pisquei, ele sumiu." Ela parou de mexer no café. "Como assim sumiu?" "Ele estava ali, parado. Vestia um pijama listrado, bem magro, de pele pálida. Mas do nada não estava mais." Dona Vera apertou os lábios. "Nenhum dos idosos daqui usa pijama listrado." Meu estômago revirou. "Mas eu vi, juro que vi." Ela olhou em volta como se checasse se alguém estava ouvindo. Então, disse em voz baixa: "Não é a primeira vez que alguém fala disso. Mas, por favor, não comente com os outros funcionários. Eles não gostam de falar sobre esse tipo de coisa." Antes que eu pudesse responder, um dos idosos puxou minha blusa. Era a Dona Lúcia, a mesma que havia me alertado sobre o sino. "Você abriu a porta, não foi?" Um arrepio subiu pela minha espinha. Ela se inclinou para mais perto. "Agora, ele sabe que você está aqui. Meu turno daquela noite começou tenso. Toda vez que eu cruzava um corredor vazio, sentia que alguém me observava. Toda vez que passava por um espelho ou vidro, sentia vontade de olhar 2 vezes. Mas o pior veio de madrugada. Eu estava no meu quarto sentada na cama tentando ler um livro para distrair a mente. O asilo inteiro estava em silêncio. Até que... Tlim. O som foi fraco, mas perto. Muito perto. Olhei para a porta esperando que o barulho tivesse vindo do corredor. Tlim. Meu corpo travou. O som veio de dentro do quarto. Meu coração começou a bater tão forte que senti o sangue pulsando nos ouvidos. Lentamente, virei o olhar para a TV desligada à minha frente e foi quando vi. No reflexo escuro da tela, um homem estava parado atrás de mim. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não obedecia. Ele não se movia, apenas me observava. E então, o sino tocou de novo. Fechei os olhos com força. Quando criei coragem para olhar de novo, o quarto estava vazio. Mas naquela noite eu não dormi, porque toda vez que fechava os olhos, ainda sentia a presença dele ali, esperando. Na manhã seguinte, eu estava exausta. Passei a noite inteira sentindo aquela presença no quarto, mesmo sem vê-la. No café da manhã, tentei agir normalmente, mas era impossível. Meus olhos se moviam automaticamente pelos reflexos ao meu redor. A janela, a tela do celular, até os talheres de metal. Eu estava paranoica. Mas então, algo chamou minha atenção no refeitório. Em cima do balcão, entre papéis velhos e livros esquecidos, havia um jornal antigo, amarelado pelo tempo. Peguei sem pensar, folheando as páginas sem muito interesse. Até que vi a foto. Meu corpo gelou. Na capa do jornal, havia a imagem de um homem de olhar vazio. O mesmo que eu tinha visto no reflexo da TV. O título me fez engolir em seco. Funcionário encontrado morto em asilo. Mistério continua sem explicação. Meus dedos apertaram o jornal.
Li rápido o que dizia na matéria. O homem se chamava Otávio. Trabalhava ali há mais de 20 anos como zelador. Um dia, foi encontrado sem vida em um dos quartos do asilo, segurando um pequeno sino na mão. A matéria dizia que não havia sinais de violência, nenhuma explicação para sua morte, nenhum motivo aparente. A parte que mais me incomodou, a reportagem era de exatamente 40 anos atrás. Eu deveria ter pedido demissão naquele dia. Deveria ter saído e nunca mais voltado, mas eu precisava de respostas. Naquela noite, me tranquei no quarto antes do sino tocar. Dessa vez, não abriria a porta, não olharia, mas ele sabia que eu estava lá. O sino tocou 3 vezes. Tlim! Me encolhi contra a parede, respirando com dificuldade. Tlim! Meu corpo inteiro tremia. Tlim! Não abri os olhos, não queria ver, mas senti. A temperatura caiu, o ar ficou denso, e então alguém sussurrou no meu ouvido. Não entendi as palavras. Era um som baixo, rouco, como se viesse de muito longe. Mas não precisei entender. A mensagem era clara. Ele nunca foi embora. Quando amanheceu, tudo estava silencioso. Mas algo tinha mudado. Os corredores pareciam mais escuros, os reflexos mais profundos. E eu sabia que mesmo que nunca mais ouvisse aquele sino, ele ainda estaria ali, me observando, esperando. Eu não queria mais estar ali. Depois daquela noite percebi que algo dentro do asilo havia mudado. Ou talvez fosse eu que tivesse mudado. Os idosos pareciam mais agitados. Alguns me olhavam como se soubessem o que tinha acontecido. Outros se recusavam a falar comigo. E o pior, os reflexos. Agora eu os evitava. O vidro das janelas, as telas das TVs, até mesmo o metal polido dos elevadores. Porque toda vez que eu olhava, tinha a sensação de que havia algo ali. Não sempre uma figura nítida. Às vezes era só um vulto escuro parado no fundo. Outras, uma sombra sem forma se movendo rápido demais. E então, aconteceu. Eu estava no refeitório, tentando comer algo para acalmar o estômago. Sozinha, sentada de frente para a grande vidraça que dava para o jardim externo. O vidro refletia a sala inteira. Foi quando vi uma fileira de cadeiras vazias atrás de mim, exceto por uma. Havia alguém sentado ali, um homem magro, de pijama listrado. Eu travei, não conseguia respirar, não conseguia me mover. E então ele virou a cabeça para mim. O reflexo sorriu, mas quando girei o corpo para olhar para trás, a cadeira estava vazia. Pedi demissão naquela tarde. Não esperei o próximo turno. Não esperei mais respostas. Aquele lugar não era para mim. Mas na última vez que saí pelo portão, senti um peso nos ombros, como se algo me seguisse. Tentei ignorar, tentei esquecer, mas algumas coisas a gente não consegue deixar para trás. Porque algumas semanas depois, quando já estava em casa, longe daquele asilo, algo aconteceu. Era madrugada, eu estava no meu quarto, quase dormindo. O silêncio era absoluto, até que ouvi tlim. Meu corpo travou. O som era fraco, distante, mas estava ali. Segurei a respiração, tentando acreditar que era coisa da minha cabeça. E então, pelo reflexo da tela escura do meu celular ao lado da cama, eu vi um homem parado no canto do quarto, o rosto magro, o pijama listrado. Ele me encontrou. E agora, o sino nunca mais vai parar de tocar. Trabalhar em um lar de idosos nunca foi algo que imaginei para mim. Mas quando consegui o emprego na residência Bela Vida, vi como uma oportunidade de experiência. O trabalho não era difícil, apenas exigia paciência. Algumas das senhoras eram muito doces, enquanto outros residentes estavam sempre irritados. Mas nenhum deles era como o Sr. Alfredo. Quando vi seu nome na minha lista de pacientes para cuidar no plantão noturno,
uma das enfermeiras me lançou um olhar estranho. Boa sorte com ele, disse ela, fechando a prancheta. Por quê? Ele dá trabalho? Ele não dorme, respondeu ela. Nunca. Achei que era exagero, talvez tivesse insônia, algo comum para pessoas mais velhas. Mas quando fui vê-lo naquela noite, percebi que havia algo mais. Ele estava sentado na cama, os olhos fixos na porta, segurando um pequeno terço entre os dedos trêmulos. Boa noite, Sr. Alfredo, cumprimentei. Ele não respondeu de imediato. Apenas virou a cabeça devagar e me encarou com olhos fundos, cansados. Você é a nova, não é? Sim, meu nome é Fernanda. Vim ver se precisa de algo. Ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Só quero que eles não me levem essa noite. Franzi a testa. Quem são eles? O idoso olhou para os cantos do quarto escuro, como se estivesse checando algo. Então sussurrou. Quando eu durmo, eles vêm. A frase me fez sentir um arrepio. Era só uma superstição de um homem idoso, certo? Mas naquela noite, enquanto fazia minhas rondas, passei pela porta do quarto dele e o vi sentado na mesma posição, olhos arregalados para o teto, como se esperasse alguma coisa. A sensação incômoda ficou comigo até o fim do turno. Nos dias seguintes, percebi que ele realmente não dormia. Sempre que passava por seu quarto, ele estava acordado, fixo na porta ou olhando para o teto. Seus olhos pareciam cada vez mais cansados. As enfermeiras diziam que ele mal comia e que ninguém entendia como conseguia continuar assim. Ele deveria estar morto por exaustão, comentou uma colega. A frase me perturbou mais do que deveria. Certa noite, resolvi conversar com ele. Senhor Alfredo, por que não tenta descansar um pouco? O senhor precisa dormir. Ele me encarou por um longo tempo antes de responder. Você não entende. Quando eu durmo, eles vêm. Ele segurou meu pulso com uma força que eu não esperava. Você acha que estou louco, não acha? Mas já levei sustos antes. Já vi os olhos deles. Engoli seco. Quem são eles? O idoso olhou para o canto escuro do quarto. Sombras. Elas rastejam. Esperam eu fechar os olhos. Senti um arrepio subir pelas costas. Tentei ignorar aquilo, convencendo-me de que era apenas delírio. Mas naquela madrugada, eu vi. Passava das 2 da manhã quando eu estava sentada na sala de descanso. O turno era tranquilo, a maioria dos idosos dormia e o silêncio do lar era absoluto. Foi então que ouvi algo, um barulho seco, como se algo estivesse rastejando no chão. Meu coração acelerou. Levantei-me e caminhei pelo corredor mal iluminado, tentando identificar de onde vinha aquele som. Quanto mais me aproximava do quarto do Sr. Alfredo, mais forte ficava a sensação de que eu não estava sozinha. Cheguei à porta entreaberta e espipei para dentro. O quarto estava escuro, mas vi o senhor. Alfredo na cama, os olhos arregalados, imobilizado de puro terror. E então eu vi. No canto do quarto, próximo ao chão, algo se movia. Não era uma pessoa, era uma sombra. Um vulto escuro, baixo, retorcido, que rastejava pelo chão, aproximando-se da cama como um predador que aguarda a presa dormir. Meu coração parou. E então, o Sr. Alfredo gritou. O vulto sumiu no mesmo instante. Corri para acender a luz. O idoso estava tremendo, sem conseguir falar. Elas estavam aqui. Minha pele arrepiou inteira. Daquele dia em diante, nunca mais duvidei dele. Na noite seguinte, ele estava pior. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, como se não piscasse há dias. Eu pedi para chamarem um médico, mas antes que pudessem fazer algo, ele segurou minha mão e sussurrou algo que nunca esquecerei. Hoje, elas vão me pegar. Meu corpo gelou. Não diga isso, Sr. Alfredo. Ele apenas fechou os olhos por um momento e sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Estou cansado. Eu tentei ficar com ele o máximo possível, mas tive que continuar meu turno. E então, aconteceu. Passava das 3 da manhã
quando ouvi um barulho horrível vindo do quarto dele. Corri até lá. A porta estava escancarada. Ele estava deitado, imóvel. Seus olhos abertos, arregalados, sua boca entreaberta como se quisesse gritar, mas não conseguiu. Morto. Mas o que mais me assombrou foi que, mesmo morto, havia uma expressão de puro terror em seu rosto. Pedi demissão no dia seguinte. Não queria mais passar nenhuma noite naquele lugar. Mas o pior foi o que veio depois. Em casa, comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu estava no quarto do Sr. Alfredo. O quarto estava escuro. A luz piscava. Eu ouvia um ruído de algo rastejando. Mas eu não conseguia me mexer. Acordava sempre paralisada, com o coração disparado, sentindo que alguém estava no quarto comigo. Até que, certa noite, enquanto tentava dormir, percebi uma sombra no canto do quarto. Meu coração disparou. A sombra se moveu. E então ouvi um sussurro. Agora é você. Meu grito morreu na garganta. Meu corpo não se movia. A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e torcer para que elas não me pegassem também. Não sei por onde começar. Talvez porque ainda não consigo aceitar o que aconteceu naquela casa, mas eu preciso contar. Meu nome é Larissa. Sou cuidadora de idosos há anos e já trabalhei em dezenas de casas diferentes. Algumas eram tristes, outras caóticas, mas nenhuma foi como aquela. O trabalho parecia simples. A família contratou meus serviços para cuidar da Dona Odete, uma senhora de 92 anos, acamada, quase sem falar. Ela morava sozinha em uma casa enorme, afastada do centro, e sua única visita era a neta Renata, que me recebeu na primeira noite. Ela não fala muito, mas entende tudo. Não tente forçá-la a comer, ela aceita quando quer. Renata explicou, parecendo apressada. E não estranhe se ela ficar olhando para a parede. Ela faz isso o tempo todo. Achei um comentário estranho, mas não perguntei nada. Já vi idosos em estados parecidos antes. Naquela primeira noite, comecei a me familiarizar com a rotina. O ambiente era silencioso demais. O relógio na parede parecia mais alto do que o normal. A casa toda tinha aquele cheiro de madeira velha e umidade. Pouco antes de dormir, fui ao quarto de Dona Odete para conferir se estava tudo bem. Encontrei-a sentada na cama, os olhos fixos no canto do quarto. Quer alguma coisa, Dona Odete? Nenhuma resposta. Apenas o olhar vazio para aquele mesmo ponto. Olhei para o canto, mas não havia nada ali. Ainda assim, senti um arrepio subindo pela espinha. Tentei ignorar aquela sensação estranha e fui dormir no quarto ao lado. Mas no meio da madrugada, acordei com um barulho. Era um som baixo, arrastado, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo chão do corredor. Segurei a respiração e olhei para a porta. Ela estava entreaberta. Com o coração acelerado, peguei o celular e liguei a lanterna. Me levantei devagar e fui até a porta. O corredor estava vazio. Foi quando ouvi um sussurro. Não um sussurro normal. Era um som seco, rouco, vindo do quarto da Dona Odete. Fui até lá, sentindo cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiar. Ela ainda estava sentada na cama, imóvel, olhando para o mesmo canto do quarto. Mas agora, sua boca estava se mexendo. Aproximei-me um pouco mais e ouvi. Ele não foi embora. Meu estômago revirou. Quem, Dona Odete? Sussurrei, sem nem perceber que minha voz tremia. Ela virou os olhos para mim, e naquele momento eu senti um frio que nunca tinha sentido antes. Ele está atrás de você. O gelo tomou meu corpo. Me virei num reflexo, apontando a lanterna. Nada. O quarto estava vazio. Mas por algum motivo, eu soube que ela não estava mentindo. Meu primeiro instinto foi sair dali.
Mas como abandonar uma senhora acamada no meio da noite? Respirei fundo e tentei me acalmar. Talvez fosse apenas delírio, pensei. Talvez ela estivesse sonhando de olhos abertos. Mas então, enquanto ainda segurava o celular com a lanterna acesa, vi algo que me fez duvidar de qualquer explicação racional. O espelho no canto do quarto. Eu juro que por um segundo havia alguém ali. Um vulto escuro parado atrás de mim. Minha respiração falhou. Virei-me no mesmo instante, mas não havia nada. O quarto continuava vazio, silencioso. Voltei o olhar para o espelho. Agora só via meu próprio reflexo. Dona Odete soltou um gemido baixo. Seus olhos estavam marejados e seus dedos enrugados tremiam sobre o cobertor. Durma, Dona Odete, está tudo bem. Menti, tentando parecer calma. Ela me olhou como se soubesse que eu estava mentindo. Saí do quarto apressada e fui para a sala. Liguei a TV, tentando preencher aquele silêncio opressor. O relógio marcava 3h27 da manhã. Eu não preguei os olhos o resto da noite. Na manhã seguinte, Renata apareceu cedo. Você parece cansada, ela comentou ao me ver. Pensei em contar sobre a noite anterior, mas hesitei. Quem acreditaria nisso? Então, apenas forcei um sorriso e disse que ainda estava me acostumando ao trabalho. Renata entrou no quarto para dar bom dia à avó. Fiquei parada na porta, observando. Dona Odete não reagiu, continuou com aquele olhar perdido. Foi então que Renata se virou para mim e perguntou: Você trancou a porta da frente ontem à noite, né? Meu sangue gelou. Sim. Por quê? Ela olhou para o chão confusa. Porque hoje de manhã, quando cheguei, a porta estava só encostada. Eu senti minha garganta secar. A chave estava comigo a noite inteira e eu tinha certeza de que trancara a porta antes de dormir. Não respondi nada. Apenas olhei de relance para o espelho do corredor. Por um momento, achei que vi algo ali, algo que não deveria estar. Passei o resto do dia tentando não pensar na porta destrancada. Talvez eu tivesse esquecido, talvez Renata tivesse se enganado. Mas lá no fundo, eu sabia que não era isso. Naquela noite, depois que Renata foi embora, eu me tranquei no quarto de hóspedes. A casa estava silenciosa como sempre. Ou quase. Pouco depois da meia-noite, ouvi um ruído, passos, lá em cima. Meu coração quase parou. A casa era térrea. Não existia um andar de cima. Apertando os olhos na escuridão, tentei ouvir melhor. O som era leve, como se alguém estivesse andando descalço no teto. Fiquei paralisada por longos segundos. Então, o barulho parou. Respirei aliviada, achando que tinha imaginado. Até que ouvi outra coisa. Uma batida na porta do meu quarto. Baixa, lenta, como se alguém estivesse esperando eu responder. Não consegui me mover. Segurei o celular, querendo ligar para Renata, para a polícia, para qualquer um. Mas não tive tempo. O trinco da porta girou. Alguém estava tentando entrar. Eu queria gritar, mas minha voz simplesmente não saía. Fiquei olhando para a maçaneta girando lentamente. Então, do nada, parou. Segundos depois, um som veio do corredor. Passos, indo na direção do quarto da Dona Odete. Criei coragem e abri a porta 1 centímetro. O corredor estava escuro. Só a luz fraca do poste da rua entrava pela janela da sala. Respirei fundo e fui até o quarto da idosa. A porta estava aberta. E lá dentro, Dona Odete não estava mais na cama. O colchão estava afundado, como se alguém ainda estivesse deitado ali, mas ela não estava. Me aproximei devagar, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. E então, algo mexeu os lençóis. Um vulto escuro se ergueu da cama. Eu corri pelo corredor sem olhar para trás. Meu coração parecia querer sair do peito. Tranquei-me no banheiro e tentei controlar a respiração. Meus dedos tremiam enquanto seguravam o celular. Apertei o botão de descagem para ligar para Renata. Mas antes que pudesse chamar, algo do outro lado da porta sussurrou meu nome. Larissa. A voz não era de Dona Odete. Era baixa, rouca,
arrastada. Me afastei da porta, tapando a boca para não soltar um grito. Então o trinco girou e a porta se abriu sozinha. Não havia ninguém ali, mas no corredor, a luz do poste projetava uma sombra no chão. Uma sombra de alguém parado bem à minha frente. Eu não pensei, apenas corri. Passei pela sala, destranquei a porta da frente e saí daquela casa sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na rua. Meu corpo inteiro tremia. Peguei o celular e liguei para Renata. Ela atendeu na terceira chamada, com a voz grogue de sono. Renata, tem algo naquela casa? Dona Odete sumiu. Eu vi alguma coisa. O silêncio do outro lado me fez gelar ainda mais. Então, a resposta veio. Larissa, minha avó morreu há 3 dias. Eu ia te avisar amanhã para você não precisar voltar. O mundo pareceu girar. Não, isso não é possível. Eu estive com ela, eu a vi. A voz de Renata ficou mais trêmula. Você não foi a única. A ligação caiu. E ali, no meio da rua escura, senti um arrepio percorrer minha espinha, porque por um instante tive a nítida sensação de que alguém ainda me observava, da janela do quarto de Dona Odete. Quando aceitei o trabalho de cuidadora do Sr. Damião, achei que seria só mais um serviço. Ele tinha 89 anos, morava sozinho numa casa antiga e sua família precisava de alguém para cuidar dele durante as noites. Nada de anormal. A casa, no entanto, me causou um leve desconforto assim que entrei. Era espaçosa, mas escura e abafada, como se o tempo ali tivesse parado. O cheiro de madeira envelhecida misturado ao perfume antigo que exalava dos móveis dava um ar quase sepulcral ao lugar. O idoso não falava muito, apenas murmurava coisas sem sentido. Mas uma frase em especial começou a se repetir já na primeira noite. Ela está no corredor. A princípio, pensei que era um delírio. Pacientes com demência costumam ver e ouvir coisas que não existem. Mas toda vez que o Sr. Damião dizia isso, seu olhar se fixava na escuridão do corredor, com uma expressão de absoluto terror. No segundo dia, comecei a notar algo estranho. O assoalho rangia sozinho durante a noite. Eu sempre achava que era o Sr. Damião se levantando, mas quando ia ver, ele continuava na cama, imóvel, apenas com os olhos arregalados. Na terceira noite, aconteceu algo que não consegui ignorar. Enquanto eu preparava o chá na cozinha, ouvi passos no corredor. Mas não eram normais, eram arrastados, como se alguém deslizasse os pés pelo chão. Fui até lá. O corredor estava vazio, mas o cheiro do ambiente parecia diferente, mais úmido. Quando voltei ao quarto do idoso, ele segurava os lençóis com força. Seus olhos estavam marejados. Ela passou por aqui agora. Você não viu? Dessa vez, não consegui responder. Decidi que não dormiria naquela noite. Fiquei sentada na poltrona do quarto, o celular na mão, tentando ignorar o medo crescente que se espalhava pelo meu corpo. E então, ouvi de novo. Passos, lentos, arrastados, e um sussurro, quase um lamento vindo do corredor. Meu coração acelerou. Me levantei, respirei fundo e com a lanterna do celular abri a porta. O corredor estava escuro, mas a luz fraca da lua iluminava o chão. Foi quando vi. Pegadas, molhadas. Elas iam do final do corredor até a porta do quarto do Sr. Damião. Minha boca secou. Não tinha como aquilo estar ali. Antes que eu pudesse reagir, senti um frio intenso atrás de mim. Um sopro gélido que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. E então, no meio do silêncio absoluto, uma voz feminina sussurrou. Você pode me ouvir agora? Meus pés se moveram antes da minha mente processar o que acontecia. Corri para dentro do quarto e bati a porta. Meu coração disparava no peito. Aquilo não era imaginação. Eu ouvi. Eu senti. O Sr. Damião me olhava com um misto de pena e compreensão. Ela sabe que você está aqui. Minhas mãos tremiam.
Quem? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar para o corredor. A casa ficou em silêncio pelo resto da madrugada, mas eu não consegui dormir. Na manhã seguinte, fiz algo que não deveria. Perguntei à vizinha, Dona Helena, sobre a casa. Seu rosto empalideceu. Você viu alguma coisa, não viu? Assenti, incapaz de mentir. Ela suspirou e olhou para a rua, como se conferisse se alguém estava ouvindo. Clara, o nome caiu pesado sobre meus ombros. Ela era a cuidadora antes de você. Morreu nessa casa. Engoli em seco. Como? Dona Helena hesitou. Ela caiu da escada. Mas tem gente que diz que não foi um acidente. Meu estômago revirou. Passei o dia tentando racionalizar tudo. Pegadas molhadas, vozes, uma presença que o idoso via constantemente. Não podia ser real, mas naquela noite tudo piorou. Por volta das 2 da manhã, acordei com um estrondo vindo do corredor. Liguei a lanterna do celular e abri a porta devagar. No meio do corredor, uma cadeira estava virada. E então, no canto da parede, vi um movimento. Uma silhueta escura, baixa, parada na penumbra. Meu coração quase parou. Quando meus olhos se ajustaram, vi um rosto. Uma mulher de cabelos longos desgrenhados, pele pálida e olhos fundos. Ela não tocava o chão. Meus pulmões travaram. Tentei piscar, mas quando abri os olhos, ela não estava mais lá. Mas as pegadas molhadas ainda estavam. Passei o dia seguinte inquieta. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até o final. Naquela noite, decidi fazer algo diferente. Peguei o celular, ativei o gravador e deixei ele no corredor, perto da cadeira que tinha sido virada na noite anterior. Esperei. Fiquei no quarto, o coração acelerado. Meia hora depois, ouvi passos, mas dessa vez eram mais rápidos, como se algo estivesse impaciente. Peguei o celular e, com as mãos trêmulas, apertei o play. O áudio começou com o silêncio da casa. Então, os passos, arrastados. Depois, um sussurro, baixo, mas nítido. Me ajude. Eu não conseguia respirar direito. Aquela voz não era do idoso. Voltei para o corredor tentando manter a calma. Foi então que notei a porta do armário entreaberta. Com um nó no estômago, caminhei até lá. No fundo, havia uma caixa de papelão. Me abaixei e a puxei para fora. Dentro, um diário. O nome na capa estava desbotado, mas ainda legível. Clara. Folheei as páginas e então vi a última anotação. Se algo acontecer comigo, quero que saibam, não foi um acidente. Meu corpo inteiro gelou. Foi então que senti um sopro gelado na minha nuca. E a voz, baixa, perto demais do meu ouvido. Agora você sabe. Meu corpo travou. O ar ao redor ficou denso. Impossível de respirar. O Sr. Damião me olhava com um misto de culpa e medo. Eu tentei avisar. Ele sussurrou. A lâmpada do quarto piscou 3 vezes e apagou. Na escuridão, um rangido ecoou. A porta do guarda-roupa se abriu sozinha. Eu não vi nada, mas senti. Algo estava ali dentro. O silêncio foi quebrado por um som arranhado. Uma risada, baixa, lenta. Corri. Nunca mais voltei. Dias depois, soube que o Sr. Damião morreu naquela mesma noite. Mas o que me assombrou de verdade foi o que encontraram no espelho do quarto. Uma marca. 2 palavras escritas no vidro empoeirado. Me ajude. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Trabalhar como cuidadora de idosos sempre me pareceu um trabalho tranquilo, ainda que às vezes um pouco solitário. Mas o que vivi naquela casa, até hoje, me faz questionar o que é real e o que não é. Comecei a trabalhar para a família da Dona Lourdes, depois que sua filha, Patrícia, me contratou para ficar com ela durante as noites. Lourdes tinha Alzheimer avançado e Patrícia não queria deixá-la sozinha de jeito nenhum. A casa era grande e antiga, daqueles sobrados escuros que fazem barulho a cada passo.
O quarto de Dona Lourdes ficava no andar de cima, enquanto eu dormia num quartinho menor, logo ao lado. Na primeira noite, tudo parecia normal. Ajudei Lourdes a se deitar e fiquei ao lado dela até que adormecesse. Mas por volta das 2 da manhã, ouvi um sussurro vindo do quarto. Já vai começar. A voz trêmula dela cortou o silêncio. Fui até lá e perguntei se precisava de algo, mas ela apenas olhava para o canto do quarto, para um ponto específico na parede, como se esperasse alguém entrar. Eu tentei acalmá-la, dizendo que estava ali e que tudo estava bem. Mas antes de fechar os olhos novamente, ela murmurou: "Você também vai ver ela." Tentei ignorar. Afinal, era normal que pessoas com Alzheimer tivessem alucinações. Mas eu senti um arrepio inexplicável naquela hora. Na noite seguinte, tudo parecia calmo até a mesma hora, 2 da manhã. Acordei com o som de passos no corredor. Me levantei devagar e abri a porta. O corredor estava escuro. Apenas a luz fraca do abajur de Lourdes iluminava o caminho. Dona Lourdes estava sentada na cama, olhando para a porta como se esperasse alguém entrar. "Ela já está aqui", disse, num tom baixo, quase como um sussurro. Olhei em volta. Não havia ninguém. "Quem, Dona Lourdes?" perguntei, tentando manter a calma. Ela ergueu a mão trêmula e apontou para o canto do quarto. Foi quando percebi. O ar ali estava mais gelado. Não era só a temperatura do ambiente. Era algo mais denso, mais pesado. Antes que eu pudesse reagir, o abajur oscilou. A luz piscou 3 vezes e então apagou completamente. No escuro, ouvi o som do colchão rangendo, como se alguém estivesse se sentando ao lado de Lourdes. Meus olhos tentaram se acostumar à escuridão, mas não consegui ver nada. Só ouvi a respiração pesada da idosa e um som leve, quase um sussurro, vindo do outro lado da cama. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu não estava mais sozinha naquele quarto. Fiquei parada na porta do quarto, sem saber se devia acender a luz ou correr dali. Mas meu corpo travou. O colchão rangeu de novo. Algo se movia ao lado de Dona Lourdes. Minha mão tateou a parede até encontrar o interruptor. Quando a luz voltou, não havia nada ali. Apenas Dona Lourdes, de olhos fechados, murmurando algo baixo. Me aproximei devagar. "Dona Lourdes!" Ela abriu os olhos de repente. Segurou meu braço com uma força que eu não esperava de alguém tão frágil. "Ela gosta de você." Meu coração disparou. "Quem?" Ela olhou para o canto do quarto outra vez, mas não respondeu. Apenas fechou os olhos e sorriu. Aquela expressão me deixou desconfortável. Lourdes nunca sorria assim. Respirei fundo e decidi sair do quarto. Mas quando virei as costas, ouvi um sussurro nítido, bem perto do meu ouvido. "Boa noite." Gelei. Virei rápido, mas não havia ninguém. A porta do quarto começou a se fechar sozinha. Consegui segurá-la antes que batesse, mas algo me dizia que não era bem-vinda ali. Passei o resto da noite sentada no sofá da sala, abraçando meus próprios joelhos. Mas sabia que não estava sozinha naquela casa. Na noite seguinte, cheguei decidida a não me assustar tão fácil. Talvez fosse o cansaço me pregando peças, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Tudo ficou silencioso até as 3 da manhã. Eu estava na cozinha quando ouvi um som vindo do andar de cima. Passos lentos, como se alguém descesse as escadas com calma. Saí no corredor e olhei para a escada. No topo, vi uma mulher. Ela estava parada ali, na penumbra, usando um vestido branco antigo, longo, encostado no chão. O cabelo escorria pelos ombros, cobrindo parte do rosto. Eu não conseguia me mexer. Então ela desceu um degrau, depois mais um e mais um. Cada passo ecoava pela casa. O pavor me fez recuar até a parede. Minha respiração estava entrecortada e tudo que eu conseguia fazer era encarar aquilo se aproximando. Quando ela chegou na metade da escada, levantou a cabeça e eu vi seu rosto. Os olhos eram fundos, escuros como a noite. A pele parecia errada, desgastada,
como se tivesse sido sugada de dentro para fora. Ela abriu a boca devagar e sussurrou: "Está na hora." A luz da casa piscou forte e, num instante, ela sumiu. O silêncio voltou, mas eu sabia, ela ainda estava ali, me observando, esperando. Depois daquela noite, eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo estava errado naquela casa, mas eu precisava do emprego. Então, mesmo com o medo me corroendo por dentro, voltei para mais uma noite. Quando cheguei, Dona Lourdes estava diferente, silenciosa demais. Ela sempre murmurava coisas aleatórias, mas agora apenas olhava para a porta, como se esperasse por alguém. O relógio marcou 2 da manhã e eu senti aquilo outra vez. O ar ficou pesado, frio, como se algo invisível estivesse se espalhando pelos cômodos. Sentei ao lado da cama dela e segurei sua mão. "Dona Lourdes, está tudo bem?" Ela virou a cabeça devagar, sem piscar, e com uma voz que não era a dela, disse: "Ela veio buscar você." O pavor me travou no lugar. Antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto se abriu sozinha. O corredor estava escuro, mas no final do corredor, lá no topo da escada, ela estava lá. A mulher do vestido branco, parada, imóvel, me observando. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Então ela começou a andar. Cada passo ecoava como um martelo batendo contra o chão. Mais perto, até que parou bem na porta do quarto. Ela não pisou para dentro, apenas ficou ali, encarando. Os olhos eram sombras profundas e o rosto estava distorcido, como se alguém tivesse tentado apagar sua expressão, mas não completamente. Dona Lourdes apertou minha mão com força e sussurrou: "Se você fechar os olhos, ela entra." Meu coração disparou. Eu não podia piscar, não podia desviar o olhar, mas meus olhos começaram a arder. Eu precisava fechar, só por um segundo, só um segundo. E então, uma dor aguda me atravessou o peito. Minha visão ficou escura por um instante. Quando abri os olhos, a luz piscou violentamente. A mulher não estava mais lá, mas algo estava errado. Dona Lourdes começou a rir baixinho. Um riso fraco, trêmulo. Eu me afastei, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. "Dona Lourdes?" Ela me olhou, mas não era mais ela. Seus olhos estavam escuros demais. Sua boca ainda tinha aquele sorriso, mas não era humano. Ela segurou minha mão com força e sussurrou: "Agora é sua vez." Me soltei com tudo, tropeçando para trás. O quarto pareceu encolher, como se as sombras estivessem se fechando ao meu redor. A porta bateu com um estrondo. Fiquei ali, parada, sentindo algo atrás de mim. Quando finalmente juntei forças para me virar, não havia nada. Dona Lourdes estava deitada, os olhos fechados, respirando fraco, mas viva. A casa estava silenciosa. No dia seguinte, Patrícia me dispensou. Disse que sua mãe faleceu na manhã seguinte, tranquila. Nunca contei a ela o que aconteceu naquela última noite, mas toda vez que fecho os olhos, sinto aquela presença, me observando, esperando. E no fundo, eu sei, eu ainda não cumpri minha vez. Eu sempre fui cuidadora de idosos. Trabalhei em várias casas, com diferentes tipos de famílias, mas nada me preparou para o que vivi naquela casa. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Salário acima da média, jornada flexível, apenas uma idosa para cuidar. Dona Heloísa. A casa ficava numa rua afastada, daquelas onde o silêncio parece mais pesado do que deveria. No primeiro dia, quando cheguei, o filho dela, Sr. Maurício, me recebeu na porta. Ele era sério, quase frio. Disse que a mãe não falava mais e raramente saía do quarto.
Ela é quieta, não gosta de contato, avisou. Subi as escadas e entrei no quarto. Dona Heloísa estava sentada na cama, magra demais, com os olhos fundos. Não reagiu à minha presença, apenas olhava para a parede. Naquela noite, fiquei no quarto ao lado. A casa era grande, mas vazia. Não havia barulho de televisão, rádio, nada. Quando estava quase dormindo, ouvi um som estranho. Um sussurro, baixo, arrastado, e vinha do corredor. Fiquei em silêncio, tentando entender. Pensei que fosse o filho dela, mas não ouvi passos, só aquele som baixo, como se alguém falasse para si mesmo. Levantei devagar e abri a porta. O corredor estava escuro. O sussurro cessou na mesma hora. Voltei para a cama, me convencendo de que era coisa da minha cabeça. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, o sussurro não vinha do corredor. Vinha do quarto de Dona Heloísa. A porta estava encostada, e eu juro que vi uma sombra se movendo lá dentro. Pensei que ela tivesse acordado e estivesse falando algo. Entrei devagar. Ela continuava do mesmo jeito, sentada na cama, imóvel. Mas agora seus olhos não estavam fixos na parede. Ela olhava diretamente para mim. "Está tudo bem, Dona Heloísa?" Ela não respondeu. Mas senti um arrepio estranho. O quarto estava muito frio, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta. O filho dela apareceu de repente atrás de mim. "Melhor não incomodá-la à noite", disse seco. Eu saí e fechei a porta, mas meu coração estava disparado. Na terceira noite, o sussurro voltou. Mas agora, não era só um som distante. Era uma voz, e estava chamando o meu nome. Naquela noite, eu estava decidida a ignorar tudo. Fechei os olhos e tentei dormir, mas então ouvi: "Célia." Meu corpo inteiro gelou. A voz era baixa, arrastada, quase um lamento. Eu sabia que não podia ser Dona Heloísa. Ela mal se movia, mal falava. Minha respiração ficou presa na garganta. O som vinha do corredor, bem perto da porta do meu quarto. Criei coragem e abri devagar. O corredor estava escuro, como sempre, mas algo parecia errado. O ar estava pesado, denso. De repente, senti uma corrente de ar gelado passar por mim, como se alguém tivesse acabado de andar pelo corredor. Dei um passo para trás e fechei a porta depressa. Me encolhi na cama, tentando me convencer de que era cansaço, paranoia, qualquer coisa. Mas antes de o sono me levar, ouvi a última coisa que eu queria ouvir: um sussurro vindo debaixo da cama. Na manhã seguinte, fui verificar Dona Heloísa. Ela estava do mesmo jeito, olhos vazios, expressão sem vida. Mas quando fui ajeitar os travesseiros, percebi algo. Seus pulsos estavam cobertos de marcas roxas, marcas de dedos. Pensei em perguntar a Maurício, mas sabia que ele não me daria resposta alguma. Decidi investigar sozinha. Na hora do almoço, aproveitei que ele saiu e comecei a vasculhar a casa. No armário do quarto de hóspedes, encontrei uma caixa de madeira velha. Dentro dela, um diário. Folheei as páginas amareladas e minha garganta secou. A letra tremida de Dona Heloísa descrevia algo terrível. "Ele me trancou aqui. Diz que é para o meu bem, mas eu sei a verdade. Ele quer meu dinheiro, ele quer minha vida. Algo me observa à noite, algo sussurra para mim." Virei a página e vi a última anotação: "Eu não estou sozinha neste quarto." Antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi um barulho, o som da porta se fechando atrás de mim. Alguém estava ali. Meu coração disparou. Girei rápido, mas não havia ninguém ali. A porta estava fechada. O ar dentro do quarto parecia mais denso, como se algo invisível estivesse me observando. Tentei abrir a porta, mas a maçaneta estava trancada. Minhas mãos suavam enquanto puxava desesperadamente. Foi quando ouvi um som baixo, arranhado. Olhei para trás. Dona Heloísa estava de pé na porta do armário. Eu não a tinha ouvido entrar. Ela não deveria nem conseguir andar sozinha. Ela me encarava, os olhos fundos e apagados. Então, seus lábios se moveram. "Ele não me deixa ir embora." Minha espinha se arrepiou.
Ele... Os olhos dela se arregalaram. Seu corpo tremia. Ela tentou falar, mas só saiu um sussurro desesperado. Ele vem à noite. Uma batida violenta soou do lado de fora do quarto. Eu saltei para trás, o peito subindo e descendo rápido. A voz de Maurício veio do corredor. "O que você está fazendo aí dentro?" Ele girou a maçaneta, forçando a porta. Dona Heloísa agarrou meu braço, suas unhas fincando na minha pele. "Não confie nele." Os olhos dela estavam cheios de algo que parecia pavor. E foi nesse momento que entendi. Não era só Maurício que a mantinha prisioneira. Havia mais alguma coisa naquela casa. A porta se abriu com força. Maurício entrou, o rosto tomado por fúria. "Você não devia ter mexido nisso." A voz dele era grave, controlada. Me aproximei da idosa, instintivamente me colocando entre os dois. "Por que ela tem essas marcas? O que você fez com ela?" Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos meus. "Ela não fala há anos, mas de repente começou a sussurrar seu nome enquanto dormia. Você não acha isso estranho?" Minhas pernas fraquejaram. O quê?" Eu ouvia da sala, todas as noites. "Célia, Célia..." Ele me imitou num tom baixo e sinistro. Minha respiração travou. Dona Heloísa começou a murmurar algo, os lábios tremendo. Maurício avançou para pegá-la, mas eu reagi no impulso, empurrando-o para trás. Ele tropeçou e caiu no chão. Aproveitei o momento e puxei Dona Heloísa pelo braço. Saímos correndo pelo corredor escuro, os passos dele nos seguindo. Mas então algo aconteceu. Um baque surdo veio de trás. Virei o rosto por um segundo. Maurício estava no chão, imóvel. E atrás dele, no fim do corredor, havia uma sombra. Uma silhueta alta, magra, com os braços longos e uma cabeça inclinada de forma antinatural. Não tinha rosto, mas eu senti que estava me observando. O tempo parou por um segundo. O sussurro veio novamente, baixo, arrastado. "Célia..." Corri. Corri como nunca. Saí da casa com Dona Heloísa sem olhar para trás. A polícia prendeu Maurício por abuso e cárcere privado, e Dona Heloísa foi levada para um lar de idosos. Mas naquela noite, enquanto eu tentava dormir no meu próprio apartamento, senti algo estranho. O ar ficou gelado, o quarto ficou pesado, e então eu ouvi um sussurro vindo do canto escuro do quarto, baixo, arrastado, me chamando pelo nome. O anúncio dizia: "Procura-se cuidadora para a senhora idosa, boa remuneração, turnos noturnos." O nome dela era Dona Lúcia, 83 anos, cega há quase uma década. Morava sozinha no 7º andar de um prédio antigo no centro da cidade. No primeiro dia, tudo pareceu normal. Ela era uma senhora calma, educada, mas havia uma única exigência que fez questão de reforçar antes mesmo de eu me acomodar no sofá da sala. "Antes de dormir, feche bem as cortinas do meu quarto. Sempre." Achei estranho. O prédio era alto, sem prédios vizinhos tão próximos. Ninguém poderia ver ali de fora. Mas não questionei. Cuidadoras não fazem perguntas, apenas seguem as regras. Na primeira noite, fiz o que ela pediu. Fechei as cortinas e fui para a sala. O apartamento era silencioso demais. Eu só conseguia ouvir o tic-tac de um relógio na cozinha e, de vez em quando, o som abafado de um carro passando lá embaixo. Às 3 da manhã, fui acordada por um ruído vindo do quarto dela. Um som fraco, arrastado, como se algo estivesse roçando no vidro da janela. Levantei devagar e fui até a porta do quarto. Dona Lúcia, silêncio. Empurrei a porta e a vi sentada na cama, rígida, com a cabeça ligeiramente virada para a janela. "Ele está aqui." Meus olhos foram direto para a janela. As cortinas estavam abertas. Eu tinha certeza absoluta de que as havia fechado antes de dormir. Meu coração disparou. Corri até a janela e fechei as cortinas, tentando manter a calma. "Dona Lúcia, o que houve?" Ela não respondeu.
Ficou ali imóvel, como se ainda estivesse vendo alguma coisa, mas ela era cega. Ele estava olhando, ela murmurou. Eu senti. Fiquei arrepiada, mas tentei não demonstrar. Levei-a de volta para deitar e garanti que as cortinas estavam bem fechadas antes de sair. Mas o pior veio no dia seguinte. Ao abrir a janela de manhã para arejar o quarto, vi marcas de dedos no vidro, como se alguém tivesse passado a mão do lado de fora. No 7º andar, parei por alguns segundos, tentando encontrar uma explicação lógica. O vidro estava embaçado, alguma sujeira, mas não. Eram digitais nítidas, longas, deslizando pelo vidro como se alguém tivesse tentado olhar para dentro. Dona Lúcia, sentada na beira da cama, disse com a voz baixa: agora que ele sabe que você está aqui, não vai embora tão cedo. Tentei ignorar o que vi. Convenci a mim mesma de que as marcas deviam estar ali há tempos e que eu só não tinha reparado antes. Mas naquela noite, algo mudou. Depois de colocar Dona Lúcia para dormir, fechei as cortinas 2 vezes só para garantir. Sentei no sofá e tentei assistir algo no celular para espantar a atenção. 2h45 da manhã. O apartamento estava em silêncio absoluto, mas de repente um barulho me fez congelar. 3 batidas secas na janela do quarto dela. Meu corpo travou. Segurei a respiração. Será que eu tinha imaginado? Toque, toque, toque. Dessa vez, não foi um erro da minha cabeça. Levantei devagar, sem fazer barulho, e caminhei até a porta do quarto. Segurei a maçaneta por um instante, tentando criar coragem para abrir. Antes que eu pudesse girá-la, ouvi o barulho da cortina sendo puxada. Abri a porta num movimento rápido. Dona Lúcia estava sentada na cama, de frente para a janela completamente aberta. Ele está mais perto. Eu queria perguntar quem, mas meu olhar foi atraído para o vidro. As marcas de dedos tinham se multiplicado, e não eram apenas digitais. Eram marcas longas, como se unhas tivessem arranhado o vidro. Saí correndo e fechei as cortinas de uma vez. Dona Lúcia segurou meu braço com força. A voz dela era só um sussurro. Ele gosta quando a gente vê. Na manhã seguinte, decidi inspecionar a janela de novo. Mesmo com a luz do dia, meu estômago embrulhou ao ver as marcas ainda ali. Peguei um pano e esfreguei o vidro, mas os arranhões não saíram. Passei o dia inteiro repetindo para mim mesma que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez algum efeito do tempo, talvez vento, poeira. Mas quando a noite caiu, nada parecia normal. Dessa vez, tranquei a janela com a trava de segurança e fechei as cortinas 3 vezes. Fiz questão de ficar acordada. Não queria mais surpresas. Mas às 3h15, senti algo errado. Mesmo sem abrir os olhos, sabia que algo havia mudado. O ar parecia mais denso, pesado. Meu coração acelerou sem motivo. Foi então que percebi. Eu não estava mais ouvindo nada, nem o som do relógio, nem o vento lá fora. Era um silêncio absoluto, como se tudo ao meu redor tivesse parado. Levantei devagar e fui até o quarto. A porta estava entreaberta. Respirei fundo e empurrei devagar. Dona Lúcia não estava na cama. Meus olhos se ajustaram à escuridão. Ela estava de pé, de frente para a janela. A cortina estava aberta. Meu sangue gelou. Ela virou a cabeça na minha direção e sorriu. Ele quer que você veja. Meu olhar foi para o vidro e foi ali que eu vi. Um rosto do lado de dentro. Meu corpo não respondia. O que vi no vidro ficou gravado na minha mente como uma marca impossível de apagar. O rosto estava ali, do lado de dentro, refletindo no vidro como se já estivesse no quarto conosco. Mas não era um reflexo meu, nem de Dona Lúcia. Os traços eram indefinidos, como se estivessem borrados, mas os olhos eram 2 manchas escuras, fundas, sem vida. A boca estava ligeiramente entreaberta e a pele parecia acinzentada, sem forma exata. Por um instante, eu simplesmente não conseguia me mover.
Meu cérebro lutava para processar aquilo. Dona Lúcia, ainda sorrindo, sussurrou: "Agora ele sabe que você viu." De repente, o quarto inteiro pareceu mais frio. Meus pelos se arrepiaram. Minha respiração ficou pesada. E foi quando vi. A sombra no vidro se moveu. O reflexo não seguiu meus movimentos. Era independente. Como se algo invisível estivesse parado entre nós e o vidro fosse a única forma de enxergá-lo. Meu corpo finalmente reagiu. Corri até Dona Lúcia e a puxei para longe da janela. As cortinas se fecharam sozinhas. Eu queria gritar, mas minha voz não saiu. Peguei Dona Lúcia pela mão e praticamente a arrastei para fora do quarto, batendo a porta atrás de nós. Ficamos ali, no corredor, em silêncio. Foi então que ouvimos 3 batidas lentas na janela. Toque, toque, toque. Dona Lúcia segurou minha mão com força. "Ele está chamando você. Não dormimos naquela noite." Eu fiquei sentada na sala, tremendo, enquanto Dona Lúcia ficava no sofá ao meu lado, em silêncio, segurando um terço entre os dedos. Por volta das 6 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela da sala, tomei coragem para abrir a porta do quarto dela. O quarto parecia normal. A cortina estava fechada, a janela trancada, mas no vidro as marcas ainda estavam lá. Dessa vez eram diferentes. Não eram apenas digitais ou arranhões. Agora pareciam palavras. Palavras que não reconheci de imediato, mas que pareciam escritas com algo escuro, seco, como se alguém tivesse pressionado os dedos sujos contra o vidro para formar letras. Dei um passo para trás. Dona Lúcia apareceu atrás de mim e tocou meu ombro. O que ele escreveu? Eu não conseguia dizer. Apenas balancei a cabeça, engolindo em seco. Dona Lúcia virou o rosto na direção da janela, como se soubesse exatamente onde estavam as palavras. Então, num sussurro quase imperceptível, disse: "Ele quer que você volte." Me arrepiei dos pés à cabeça. Naquela mesma manhã, arrumei minhas coisas e saí. Pedi demissão sem dar explicações, mas antes de descer pelo elevador, cometi o erro de olhar para cima. A janela do 7º andar estava aberta e havia uma sombra parada lá, imóvel, me observando. Eu nunca mais voltei. Mas às vezes, no meio da noite, juro que ainda escuto 3 batidas na minha janela. Toque, toque, toque.